Shalom! Seja bem-vindo de volta. Quero louvar ao Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E saudações às 12 tribos de Israel espalhadas. Saudações e bênçãos. Continuamos a cobrir algumas leis básicas da Bíblia que nós, como israelitas, devemos voltar a seguir para acelerar nossa salvação de acordo com Deus Altíssimo. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1, 7. Quando te sobrevierem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, sobre aqueles que te tiverem odiado e perseguido. As leis dietéticas são uma das leis mais básicas e importantes que devemos observar. Vamos ver o que o Senhor nos ordena. Levítico, capítulo 11, versículos 1, 8. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: estes são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, o que rumina, esses podereis comer. Os seguintes, contudo, não comereis, dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida: o camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. O querogrilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina. Esse vos será imundo. De sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vós serão imundos. Se o gado tiver esses atributos, podemos comê-los: casco partido e é fendido, e ruminar. Vamos olhar para esta imagem para ver como são os pés fendidos. Mas o que significa ruminar? Significa quando animais como vacas ou ovelhas mastigam lentamente sua comida parcialmente digerida repetidamente na boca antes de finalmente engoli-la. Agora, que animais são fendidos e ruminam? Vaca, boi, búfalo, bisão, veado, ovelha, cabra e gazela. Estes são os animais terrestres que podemos comer. Agora, para os animais terrestres, não podemos comer. Levítico, capítulo 11, versículos 4, 8. Os seguintes, contudo, não comereis dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida: o camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. O querogrilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina. Esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundos. Embora o porco seja fendido, ele não rumina, ao contrário da vaca ou da ovelha. Como filhos de Israel, Deus está nos tornando diferente das outras nações, ensinando-nos o que é puro e impuro. Esses animais listados no versículo anterior são impuros para nós. Isto é, do livro de Judite nos Apócrifos. Sim, os apócrifos fazem parte da Bíblia original e foram retirados por pastores nos Estados Unidos em 1800. E sim, é inspirado por Deus e vou provar isso em lições futuras. Mas por enquanto, vamos olhar para o livro de Judite. Foi quando os assírios estavam indo para a guerra com os israelitas do Reino do Norte e um dos capitães estava dizendo ao general quem eram os israelitas e sua recomendação sobre como lidar com eles. Judite, capítulo 5, versículos 20, 21. Agora,
Pois, meu senhor e governador, se houver algum erro contra este povo e pecarem contra o seu Deus, consideremos que esta será a sua ruína, e subamos e os venceremos. Mas, se não houver iniquidade na sua nação, passe agora, meu senhor, para que seu senhor não os defenda, e seu Deus seja por eles, e nos tornemos opróbrio diante de todo o mundo. O livro de Judite pode ser encontrado nas Bíblias católicas, que, na minha opinião, tem uma tradução mais precisa do original hebraico e grego do que suas Bíblias evangélicas modernas. As outras nações sabem que a única maneira de nos conquistar é nos fazer ir contra o nosso Deus. Deus nos deu as leis e nos punirá por quebrá-las. Amos, capítulo 3, versículos 1, 2. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. As outras nações querem permanecer no poder, e uma maneira de tentar fazer isso é nos manter em um ciclo de quebra das leis de Deus. Portanto, não é surpresa que durante a escravidão, um dos principais alimentos que os escravos podiam comer era o porco. Você não acha interessante que os proprietários de escravos deram aos escravos exatamente o que Deus nos disse para não comer? Novamente, os donos de escravos sabiam que os escravos são os verdadeiros hebreus da Bíblia e propositalmente nos fizeram quebrar as leis de Deus. Para os escravos e seus descendentes da América do Norte e do Sul, a carne de porco é uma parte importante da nossa dieta. É quase como se tivéssemos um vício nisso. O Criador do universo sabe melhor do que nós. Ele sabe o que estava fazendo quando tornou o porco impuro para nós comermos. O trabalho do porco é limpar a terra. Ele vai comer tudo e qualquer coisa que puder. Os problemas de saúde que vêm com o consumo de carne de porco estão bem documentados, mas nosso povo não se importa, porque eles comem por décadas sem problemas. Para todos os pratos que contêm carne de porco, podemos facilmente colocar outras carnes limpas, e a comida ainda será boa, se não melhor. Agora, vamos discutir os outros animais que podemos e não podemos comer. Levítico, capítulo 11, versículos 9 e 12. Estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas. Todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses podereis comer. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. Tê-los-eis em abominação, da sua carne não comereis, e abominareis os seus cadáveres. Tudo o que não tem barbatanas nem escamas nas águas será para vós abominável. Este é fácil: se veio da água, se tem barbatanas e escamas, então está limpo para comermos. Tem que ter barbatanas e escamas. O peixe-gato só tem barbatanas. Ele não tem barbatanas e escamas. Os camarões são as baratas do mar, não tem barbatanas nem escamas. Lagostas, ostras e caranguejos também são as baratas do mar. Seu trabalho é limpar o mar, os rios e lagos. Você não comeria uma barata, mas por algum motivo comeremos as baratas do mar. Levítico, capítulo 11, versículos 13 e 19. Dentre as aves, a estás abominareis, não se comerão, serão abomináveis a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho, a coruja, o porfirião, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Estes são os pássaros impuros e os animais voadores que não podemos comer. No entanto, galinhas, peru e codornas são limpos para comermos. Levítico, capítulo 11, versículos 20 e 23. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés serão para vós uma abominação. Contudo, estes há que podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, os que têm pernas sobre seus pés para saltar com elas sobre a terra. Isto é, deles podereis comer os seguintes: o gafanhoto, segundo a sua espécie, o solhão, segundo a sua espécie, o rargol, segundo a sua espécie, e o ragabe, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés serão para vós uma abominação. Assim, os únicos insetos que poderemos comer são gafanhotos. Vamos ver o que vem a seguir. Levítico, capítulo 11, versículos 27 e 31, 42 e 43.
Todos os plantígrados dentre os quadrúpedes, esses vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres, lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles serão para vós imundos. Estes também vos serão por imundos entre os animais que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o crocodilo da terra, segundo a sua espécie, o mussaranho, o crocodilo da água, a lagartixa, o lagarto e a toupeira. Esses vos serão imundos dentre todos os animais rasteiros. Qualquer que os tocar depois de mortos será imundo até a tardinha. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés e tudo que tem muitos pés, enfim, todos os animais rasteiros que se movem sobre a terra, desses não comereis, porquanto são abomináveis. Não vos tornarei abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem neles vos contaminareis, para não vos tornardes imundos por eles. Há alguns outros animais impuros que não podemos comer. Estes são cães, gatos, ratos, roedores, répteis e anfíbios. Infelizmente, existem pessoas no mundo que comem ratos, como iguaria e outros animais malucos. Agora, se temos que lidar com suas carcaças, não é pecado, mas somente considerados impuros até a tarde. Se formos impuros, isso significa que não poderíamos ir ao templo até o dia seguinte, porque o templo é santo e limpo. A questão importante é por que existem leis sobre o que comer e o que não comer. Por que Deus se importa com o que comemos? Bem, vamos ver o que Deus diz. Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 47. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Esta é a lei sobre os animais e as aves, e sobre toda criatura vivente que se move nas águas, e toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer separação entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. O Senhor Deus chamou os filhos de Israel para serem separados das outras nações. É simples assim. Agora, neste capítulo inteiro, Deus está falando com os filhos de Israel. Nada pode anular a palavra de Deus. Agora, católicos e evangélicos hoje tentarão usar certas escrituras para justificar seu consumo de carne de porco e outras abominações. Vamos dar uma olhada nessas escrituras. Mateus, capítulo 15, versículos 1-11. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vamos parar aqui por um momento. O contexto da conversa são os discípulos de Cristo comendo sem lavar as mãos primeiro. Não há nada na lei de Deus que diga que devemos lavar as mãos antes de comer. Claro que deveríamos, mas os fariseus ficam ofendidos porque os discípulos não estão honrando a sua tradição. Cristo agora está perguntando a eles: por que vocês estão colocando suas tradições acima da lei de Deus? Vamos continuar. Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Agora aqui, os fariseus estavam ignorando as leis de Deus, não matando os filhos que desonravam seus pais, mas ao invés disso, eles aceitavam suborno para que pudessem ignorar a execução do julgamento. Vamos continuar. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Aqui, Cristo está zangado e cita Isaías, explicando que dizemos que amamos o Senhor, mas suas ações não provam isso. E clamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é, o que o contamina. Toda essa conversa não tem nada a ver com Cristo dizendo agora que podemos comer carne de porco. Então, evangélicos e católicos, tentando usar Atos, capítulo 10,
Como outro exemplo de que podemos comer carne de porco, usarão este versículo. Atos, capítulo 10, versículos 9 e 16. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca de hora sexta. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez, lhe falou a voz: Não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Eles dirão que agora Deus está limpando todas as coisas para comer. Isso é completamente falso. Se você começar do versículo 1 de Atos, capítulo 10, você verá Cornélio orando a Deus, e então Deus diz a Cornélio para chamar Pedro. Enquanto isso está acontecendo, Pedro recebe a visão nos versículos que acabamos de ler, e quando Pedro finalmente encontra Cornélio, Pedro diz isso. Atos, capítulo 10, versículos 27 e 28. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. A visão era sobre pessoas aprendendo o evangelho. Leia todo o capítulo 10 de Atos e você nunca verá alguém comendo carne de porco ou outros alimentos impuros. Mesmo assim, algumas pessoas tentarão encontrar alguns versículos da carta de Paulo para justificar as suas ações. Mas primeiro, tem que acreditar no que Paulo disse que acreditava. Atos, capítulo 24, versículo 14. Mas confesso-te isto, que, seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quando está escrito na lei e nos profetas. Paulo está lhe dizendo que ele acredita que todas as coisas estão escritas na lei e nos profetas. Não há uma escritura que diga que depois do sofrimento de Cristo, todos nós somos livres para ignorar as leis que seu Pai nos deu. Agora, se você perguntar, tudo bem, não podemos comer esses alimentos, mas qual é o castigo de Deus se comermos esses alimentos? A resposta é simples. Isaías, capítulo 66, versículos 15 e 17. Pois, eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como torvelinho, para retribuir a sua ira com furor e a sua representação com chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio, os que comem da carne de porco e da abominação e do rato, esses todos serão consumidos, diz o Senhor. Aqui vemos quando o Senhor volta com seu julgamento, conforme predito em muitos livros da Bíblia. Um grupo de pessoas que será morto quando Cristo vier para julgar as nações será aquele que continuar a comer as abominações que o Senhor nos disse para não comer. As pessoas que estão sendo honestas com a Bíblia sabem que o versículo significa o que diz. Certa vez, um pastor foi confrontado com esse versículo e sua resposta foi: esse versículo não significa que Cristo vai matar aqueles que forem pegos comendo carne de porco quando ele voltar. Ele foi então perguntado: o que isso significa? Dê-nos a sua interpretação. Ele respondeu: eu não sei, mas isso não significa o que diz. Este é o tipo de desculpa que as pessoas procurarão para justificar seus pecados contra Deus. Eu compartilhei o versículo com outras pessoas e elas concordaram que o versículo diz o que diz e o seu significado é claro, mas ainda assim optam por comer essas abominações. Com isso, tudo o que você pode fazer é compartilhar com eles o que a Bíblia diz, responder suas perguntas e deixar o resto com Deus. Antes de partirmos, vamos recapitular. 1. As leis do que comer e do que não comer foram dadas por Deus para a nossa proteção. 2. Os donos de escravos propositalmente nos deram abominações para comer para quebrarmos as leis de Deus. 3. Nem Deus, Cristo, Pedro, Paulo, nem qualquer profeta mudou as leis de Deus. 4. A Bíblia é consistente. Se Deus disse para não comer no Antigo Testamento, esse mandamento é consistente no Novo Testamento.
5. Atos, capítulo 10, não tem nada a ver com comer carne de porco. 6. Haverá um castigo de morte para aqueles que se recusarem a parar de comer essas abominações, quando Cristo voltar, assim como os outros pecados sobre os quais a Bíblia nos alerta. Espero que esta lição tenha sido útil. Obrigado novamente por assistir e não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos nosso site www.12tribusdeisrael.com e até a próxima. Deus os abençoe.